Fala, Mixer! Quer dizer que você não sabe qual limiter usar aí na sua música para poder conseguir um bom resultado? Às vezes você quer também um bom volume? Então vamos nessa. Eu sou Arthur Paranhos, o cara da Mix. Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui os limiters que você pode utilizar na sua sessão, no seu master, beleza? Vamos nessa? Estamos aqui no Logic, beleza? Numa sessão de música aqui. E nessa sessão eu utilizei esse plugin, esse limiter, Elephant, da Voxengo, mas eu usei também mais outros dois limiters. Arthur, três limiters na mesma sessão, exatamente, 3 limiters. Tem sessão que eu uso até mais do que 3, beleza? E eu tenho aqui o Elephant e tenho aqui também o Ozone 11, utilizando o Vintage Limiter, para dar só uma beliscadinha na música, e o Maximizer, que está dando mais ganho também. Então vamos ver quanto esses dois limiters estão dando de ganho nessa música. Vamos ver aqui quanto está a música sem eles. Menos 15. Vamos lá com os limiters. Percebe que mesmo a gente tendo aqui, não é menos 6 porque aqui seria uma média desse refrão, mas a música toda dá menos 7. A gente teve um ganho aqui de 8 dBs de volume com esses 3 limiters juntos, beleza? Se eu fizesse isso em um só, provavelmente esse som viria com alguns problemas, algumas perdas, determinadas regiões ou determinados instrumentos seriam prejudicados em questão de punch, em sustentação, né, o release, o sustain dele. Então, nesse caso aqui eu usei 3 limiters que me deram o sabor e aonde eu queria chegar. Tanto que eu consigo esses 8 dB de volume aqui, batendo menos 7, e o subgrave está ali, ó, tutum, tutum, ainda está rolando. Ele não foi esmagado como normalmente acontece se você usasse um limiter só. E quais são os limiters que eu aconselho você para botar na sua DAW e testar? Eu aconselho muito o Elephant. Ele tende a ser, como eu posso dizer assim, transparente, mas depende do preset que você usa, digamos assim, né? O modo, o algoritmo que você usa, que está aqui em modo. Você clica aqui, você tem as opções. Está aqui User, porque eu escolho a opção que me agrada, depois eu clico nessa engrenagem aqui e abro essas configurações para configurar parâmetros para me dar um resultado melhor. Que limiter não é você colocar o limiter, socar volume e acabou. Não é assim que funciona. Você tem que saber regular as coisas. E se você tiver um limiter, por exemplo, simples, como esses dois aqui, que eu não aconselho você usar, a não ser que você não entenda nada, aí seria como último recurso, você pode usar o L1 ou o L2. Você tem aqui o L1 e você também pode usar o L2 da Waves, né? Que um monte de gente tem os plugins da Waves, o L2, beleza? Todos esses dois aqui, você que não entende nada de parâmetro de plugin, você pode usar esses dois aqui, que vai te atender bem, mas não vai fazer sua master ficar alta, nem vai dar milagre, e a depender da tonalidade de frequências de sua mixagem, de sua música, se tiver muito grave, possa ser que se você puxar muito aqui, dê distorção. E aí uma boa ferramenta que você pode trabalhar para poder tentar resolver isso é mexer no release. Então, se a música for muito grave, você tende a puxar o release para deixar ele mais lento, para você conseguir, de fato, ter um resultado melhor sem tanta distorção ou sem nenhuma distorção. Mas nesses plugins de limiter mais simples, esqueça que se você quiser uma coisa mais profissional, você não vai conseguir com eles. Apesar de que tem 2 plugins aqui, que também tem os limiters deles aqui, que fazem coisas que são meio milagrosas, apesar de eu não acreditar muito nisso, mas que vai resolver para muitas pessoas, beleza? Mais à frente eu vou falar sobre eles. O que mais a gente tem aqui de limiter que a gente poderia usar? Tem um limiter muito bom, que é esse Limitless, que é da DMG Audio. Ele é multibanda, ele tem aqui os algoritmos dele, você pode experimentar, apesar de ter o manual, em que você tem várias configurações aqui que você precisa estudar, ler o manual, ver tutoriais sobre ele no YouTube, para aprender o que cada um desse aqui faz para você experimentar na sua música. Lógico que no início
você vai testar isso aqui e você não vai ouvir o que determinados parâmetros aqui fazem, porque seu ouvido não está treinado para isso, né? Você não tem um foco adequado para saber o que você tem que usar, o que você tem que perceber e prestar atenção e botar um foco quando você está mexendo em determinado parâmetro aqui. Então, se você mexe em algo aqui que você não está percebendo a diferença, o que é que você faz? Você volta para o padrão aqui que está na configuração e deixa assim. Porque a gente não mexe em nada que a gente não ouve, beleza? Ah, mas o cara falou, independente do cara, Arthur, mas você falou, não importa. Se você não ouve, você não mexe. Se você bota o plugin, piora a música, você tira o plugin. Se você bota o plugin e não sente diferença nenhuma na música, você tira o plugin. Você não tem que botar nada porque alguém falou que você tem que botar. Não, você vai botar, vai ouvir. Ficou melhor? Massa. Não ficou melhor? Esqueça. Ficou a mesma coisa? Esqueça também. Não coloca, não usa a ferramenta. Ok? Vamos continuar aqui. Então tem esse limite aqui que é muito bom. Ele tem clipe também aqui que serve, mas não é o assunto desse vídeo. Serve bastante para poder mexer nessa questão de volume. O que mais que a gente pode ter aqui de master? Que eu use, eu acho que mais nada, viu, gente? Ah, não, tem aqui muito bom, como é que eu pude esquecer dele? O Pro L2, que eu usei durante muito tempo, tenho usado menos hoje em dia, tenho preferido usar mais essa combinação do Elephant com o Ozone Vintage Limiter e Maximizer, beleza? Hoje em dia, por causa de um cara que é masterizador lá da Austrália, eu gosto bastante do trabalho dele, e ele tem usado esses plugins e eu comecei a usar esses plugins em conjunto e para mim está me dando muito mais resultado do que quando eu usava esse. Sendo que quando eu usava esse, eu só usava ele. Então, provavelmente, por não ter uma cascata de plugin, por não usar ele combinado com outros plugins, talvez eu não tenha conseguido um resultado satisfatório como eu consigo com esses três, porque agora eu estou trabalhando com 3 plugins, não só com um, como era quando eu trabalhava com esse aqui. Mas esse plugin aqui, ele é muito bom. Aqui tem os algoritmos dele aqui também, beleza? E é uma opção para vocês. Agora sim, Arthur, mas você falou que tem ali uns plugins que fazem algumas coisas milagrosas aí para poder dar volume, sim. Falei sim, eles estão aqui. Deixa eu até fechar esses aqui que eu não estou usando. Pro L, pronto. Deixa aqui o elefante próximo do outro. Tem 2 plugins que é da mesma empresa que você pode usar para poder conseguir volume. Que um é o Fuel, beleza? Aqui você dá volume. E você tem outras configurações aqui como compressor, OTT, soft clip. Você tem aqui um crunch que dá uma saturada, né, um overdrive. Aqui você tem uma configuração de jogar mais grave, mais subgrave, mas numa questão de gerar harmônico. Aqui o SIC, ele abre, é uma mistura de vir uns médio agudo com abertura também do som. Eu confesso que esses 2 parâmetros aqui eles são muito sutis não, são muito sensíveis, então se você botar muito você se perde na mão, então eu quase não uso e quando eu uso pouquíssimo. Aqui a gente tem uma versão para poder configurar, deixar aqui habilitado, no caso de você que não entende muito sobre isso. Bypass aqui, e aqui a gente tem Unity. E Unity é o seguinte, você seleciona isso aqui, vai aumentando e ele não deixa o volume perceptível, a saída dele aumentar. Então você mantém a sua audição monitorando com o mesmo volume para você ouvir o que esse plugin de fato está fazendo o som. Se está distorcendo, está degradando o seu áudio de alguma forma, porque se você ouve ele mais alto, você tende a gostar mais porque está mais alto. Se você ouve no mesmo volume e vai acrescentando aqui, vai fazendo as configurações, você de fato vai perceber se esse plugin está fazendo algo melhor ou pior para o seu som. Então é esse e o outro que é da mesma empresa, que é o Master Plan. Deixa eu me lembrar aqui, meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho o Master Plan aqui. Aqui. Da mesma empresa. Você tem aqui um equalizador, em que os médios você pode ser médio agudo, médio médio ou médio grave. Você tem SIC, você tem um clean. Você tem multi, que é para ficar multibanda aqui. Você tem esse smooth, esse calme. 2 vezes esse calme. E simulação de fita, e aqui uma coisa bacana que eu não vou falar agora, e aqui para poder abrir a imagem estéreo, e aqui o True Peak, para você manter um teto ali em que esses picos não acabem ultrapassando, e a mesma ferramenta ali de Unity, né, para você aumentar aqui, dar mais volume, e o volume ser compensado para você ouvir de fato o que o plugin está fazendo.
Então esses dois aqui são plugins fantásticos, você dá um volume, se você não sabe mexer muito nas coisas, então você só vai rodando o botão e vai ouvindo, mas que eu uso muito pouco, usei para experimentar algumas masters, mas confesso que eu não tenho mais usado, porque para mim não serve, eu prefiro fazer minha masterização, minha mixagem com intenção, então eu boto os plugins que vão me gerar coisas que eu já quero e não coisa automática. Eu acho que o único plugin que faz algo automático que eu gosto de botar na masterização é esse The Gold Particle, que também, inclusive, é uma boa opção para você, porque ele também tem um limiter aqui que eu nunca uso, e aqui você consegue puxar um volume bacana aqui nele, tanto que ele está puxando aqui 5 dB, mas você pode aumentar ou baixar isso, né? E aí os harmônicos que ele gera aqui é muito interessante, a sonoridade desse plugin é muito interessante, só que eu uso ele só para colorir, só para gerar harmônico na sessão de masterização, e não uso o limiter dele, entendeu? Então, basicamente, os limiters que eu posso indicar são esses. Aqui cadê? A Plugin Alliance tem os limiters também aqui, por exemplo, tem o Master Desk Pro, TruePick, tem o BX Limiter TruePick. Então, por exemplo, você tem esse aqui, você pode usar como limiter da sua cadeia com a Plugin Alliance. Tem o Master Desk, cadê? É BX, Master Deck Pro. Aqui já é uma coisa muito mais complexa. Vamos ver o Master Desk mais simples. BX, Master Desk. Então você tem esse aqui, né? Configurações aqui de volume, fundação, harmônicos, saída, o tipo de compressor aqui, o modo do compressor, filtros de ressonância. Aí você tem aqui equalização com frequências fixas também. Você tem aqui um negócio de estéreo, de campo estéreo, de deixar o grave no meio, né? A partir de tal frequência para baixo e aumentar esse campo estéreo também. Então é uma coisa mais simples, você tem isso. Outra empresa também que tem limiter, que eu já usei algumas vezes, mas não uso mais atualmente, é a IK Multimídia. Então você tem aqui o Brickwall Limiter, você tem também, deixa eu me lembrar, o Quad Limiter, que é um limiter de 4 bandas. Isso é uma coisa mais avançada. E tem um também que é muito bom, mas que eu quase não... Quer dizer, eu usei pouco, mas ele era muito bom. Deixa eu achar aqui. Aqui. O Stealth Limiter. É um limiter também muito bom, que tem suas configurações aqui. Você tem os algoritmos dele daqui. Jitter você não vai usar, nesse caso aqui. Aqui oversampling. E aqui um filtro infrassônico. E Unit Gain também, para poder você monitorar com o mesmo volume. Então é um plugin também que você pode estar usando de limiter, que vai te ajudar bastante. Mas como eu falei, hoje em dia, o que eu aconselho, mas para quem está num grau mais avançado, digamos assim, é essa combinação aqui, para mim está funcionando bastante, do Elefante com o Vintage Limiter e o Maximizer. E outros que eu indico também era justamente o Limitless e o Pro L. O Pro L2, tem mais algum não, né? Pronto, e o Pro L. Basicamente esses 5 limiters que eu indico. Então, se você tiver qualquer dúvida, manda um comentário aí embaixo. Se eu não te responder aqui embaixo, é exatamente porque eu peguei sua dúvida e coloquei ele no checklist para virar um vídeo, tanto no YouTube ou algum assunto que eu vá abordar em algum curso futuro meu, beleza? Se você gostou também, deixa seu like aí, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, e se quiser se aprofundar mais nos conteúdos de mixagem, masterização e gravação, aí embaixo tem um link em que você pode clicar e acessar meus cursos, beleza? Por hoje é só, um grande abraço, até o próximo vídeo.